Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. Mas tá criticando o juiz aqui, o Rogério de Balde. Você acha que o juiz foi mal hoje? A arbitragem foi um desastre, né? Mal foi o Roberto Nazário, né? Ele foi péssimo. Nem dá mais pra gente apontar a arbitragem, porque já é um caso recorrente na maioria dos jogos, não estou dizendo do Flamengo, mas do Campeonato Brasileiro. Lamentavelmente, a gente tem, no futebol, a gente tem vários setores que se profissionalizaram, né? Você tem o cara que cuida da comida, tem nutricionista, psicólogo, tem o fisiologista, tem o médico, tem tudo. Mas os árbitros são os amadores, né? O cara tem um segundo emprego, coisa e tal. Não existe um quadro profissional de arbitragem na milionária CBF. Não consigo entender isso ainda. Com toda a minha idade, ainda não consegui entender isso, mas quem sabe um dia eu consiga. Eu fiz uma enquete no Twitter, Nazário, já tá com 1.057 votos nesse momento. Você que não votou ainda, entra lá no @LedoSimon. Como você avalia o trabalho de Rogério Ceni no Flamengo? Eu faço sempre essa enquete lá no meu perfil, o Flamengo vencendo, empatando, perdendo, né? Justamente para medir um pouco o humor do torcedor rubro-negro e tentar ver a ligação que o torcedor vê entre o trabalho e o resultado, né? Vitória, ou empate ou derrota. Hoje, infelizmente, foi derrota e o placar tá assim por enquanto. São 4 opções: excelente, bom, razoável e ruim. Excelente, 3%, bom, 26%, razoável, 30%, e ruim, 41%. Então, entre bom e razoável, a gente está com 56%, né? A maioria dos votos no total ali, entre bom e razoável, mas a maioria absoluta mesmo, de 41%, em uma opção única, tá como ruim o trabalho do Rogério Ceni. Isso é muito em virtude do resultado, né, Nazário? Com certeza, esse é o voto do coração, né? Porque, principalmente a nação rubro-negra, hoje a gente tem o sentimento do seguinte: não podia ter perdido esse jogo. O jogo contra o Bragantino, a mesma coisa, não podia ter perdido. Algumas coisas ele errou, mas outras coisas, por exemplo, a gente teve alguns gols que foram perdidos. Por quê? Por incompetência do atleta, às vezes má colocação, às vezes uma lentidão, etc. E isso não dá para ele mudar. Agora, se a gente parar para analisar, e eu canso de falar isso, o futebol brasileiro é caracterizado por uma permanência de 6 meses por técnico. E isso faz com que o futebol brasileiro continue raso. A gente não tem uma evolução no futebol brasileiro por falta de planejamento. Aí vai ter gente que vai falar: mas aí não dá para perder muito. Gente, olha só, para iniciar um processo, implementar um processo, você, durante o decorrer desse processo, vai ter resultado negativo, vai ter perda de campeonato, vai ter alguns jogos que a coisa não vai encaixar. Mas hoje a gente tem um elenco absolutamente capacitado e o Rogério, se você parar para analisar, vamos ver os resultados de onde ele chegou até agora. Ele entrou no meio da fogueira, ele entrou com a floresta pegando fogo no meio do fogaréu. Então, de lá para cá, a gente está vendo algumas coisas que é a digital dele. Mas tem algumas coisas ainda que precisam ainda de acerto, precisam de ajuste. Mas não dá para falar, nesse momento, que o trabalho dele é ruim. Para mim, eu não classifico como ruim, não. Nazário, o seu xará Roberto Souza tá pedindo um salve seu especial lá de São Sebastião da Lagoa da Roça, na Paraíba. Alô, Roberto, meu conterrâneo, né? Tamo junto e misturado. Um beijo pros meus conterrâneos aí. E, dedo no like, mande pros amigos aí que a gente tá juntinho. Disseu Oliveira tá dizendo que em 2021 não poderia ter um lateral imaturo, assim como o Mateuzinho, disse ele. A Josiane Resistência tá participando também aqui. Jailton Brito, faltou inteligência do Ceni em ler o jogo, muito fraco. André Luiz Aleidi, Mindelo, Rony Alves Bezerra, Reginaldo Borges, bora Mengão! Rondinelli Freitas, Maria Lúcia, Arthur Trapp também participando. Rodrigo Gringo disse: Rogério não tem culpa do Mateuzinho, que vem jogando bem, por sinal tem entregado de maneira infantil com o gramado daquele jeito a bola que decidiu o jogo. Poeta. Tem um detalhe, hein?
Tem um detalhe, jogar em campo seco, todo mundo treina. Não existe tática, não existe treino tático para se jogar num campo daquele estilo. Não tem como, não existe nenhum técnico no mundo, eu arrisco a dizer que não existe técnico nenhum no mundo que consiga preparar qualquer esquema tático para jogar num pasto como aquele, que aquilo ali não merece ser chamado de campo. Ó, tem uma pergunta do nosso amigo Fernandes aqui, Túlio. Simon, com a saída do Gerson e a volta dos selecionados, vamos mudar o patamar de qualidade no time? Eu acho que sempre, você perdeu o Gerson, você perde um pouco da qualidade, né? Mas tem como você repor, talvez ali, por enquanto, com o João Gomes, o Thiago Maia, acho que, até pelo que foi dito pelo Tanuri, ainda vai precisar de um tempo aí até ficar 100%, então a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, coisa que a gente não tem muito, né, mas é necessário até para não perder o jogador novamente por mais tempo. Agora, que a gente perde em termos de falando de patamar, né, o patamar já não fica o mesmo. Você com o Gerson, você tá aqui, com o Thiago Maia ou qualquer um outro, você tá aqui. Agora, o time pode continuar tendo, né, jogando bem, vencendo, com certeza. Acho que a gente tem muitos jogadores de qualidade e o Thiago Maia também é um grande jogador. Lucas Amorim, concordo com o Nazário. Campo ruim é jogar no improviso e minimizar vacilos, ainda mais em território adversário. E foi justamente o que o Flamengo não fez, né? Quando abriu a guarda ali pra Juventude ainda no primeiro tempo. Nazário, teve um brabo do jogo pra você? Teve o Aquaman. Ai, ri pra não chorar, poeta. Esse jogo hoje me fez lembrar muito o Flamengo Internacional também no Sul em 2009. Jogo, cara, impossível. Pega aí, tem aí melhores momentos aí no YouTube, vocês vão encontrar no ano do Hexa. Coisa horrível o gramado, tava até pior do que hoje, né? E, cara, assim, eu acho que uma coisa, a gente tá aí em vias de debater a criação de uma nova liga, né, com os clubes. Não tem como você permitir que em pleno... Porque, assim, pra CBF, a CBF tá pouco se lixando pra qualidade do futebol brasileiro, pra qualidade, né, de um Flamengo e Juventude. Eles estão cagando. Importante pra eles é o quê? Tem um dinheiro, a seleção tá dando dinheiro, tá tendo a Copa América, que era uma coisa que eles necessitavam, né? Acabou. A CBF é um engenheiro civil que monta uma oficina de carro. Isso aí, vai lembrar que ano passado, né, com aquele surto de Covid, a CBF fez questão que o Flamengo entrasse, não só a CBF, o Palmeiras também, que o Flamengo entrasse em campo com um time quase que sub-20, para não ter que parar o campeonato mesmo de que isso colocasse em risco a vida dos jogadores e funcionários. Então eles estão cagando. É isso agora, os clubes vão permitir, é esse tipo de produto que o Landim outro dia entrevistou, não, temos que vender aí pro mercado chinês, pro mercado europeu. Quem vai querer assistir uma bosta de um jogo num gramado desse? Não tem como falou. Qual tática você... Assim, ó, você tem um aqui, ó, é igual você tá na rua, você sabe dirigir. Ninguém, você na autoescola, ninguém te treina assim, ó, você vai agora na chuva, você vai ter um treinamento, não tem, o máximo que você tem ali, olha, você tem uma poça d'água aqui, tu vai fazer assim ali, agora, temporal, não tem como, é impossível jogar, aí você já tá tudo uma draga, né, campo, né, poça, aí você ainda bota, né, essa rapaziada pra jogar. Aí, cara, é difícil. O Ceni tem essas escolhas duvidosas. Eu acho o seguinte: o campo hoje, isso não tira a atuação do Flamengo, a atuação do próprio Rogério Ceni, né, nas suas escolhas pro segundo tempo, tá? A responsabilidade de todos eles, do time também, dos jogadores e tal. Mas, na minha avaliação, hoje 70% da qualidade do campo foi determinante pro resultado da partida. Porque não tem como jogar futebol, cara, no campo do jeito que tava hoje. Eu não tô conseguindo ver aqui, a produção botou as notas do SofaScore. Quem que é o melhor aí, o 7.3? E a pior nota foi o gramado, 0 no SofaScore. O Pedro levou 7.3, a melhor nota lá do site de estatísticas, né, da partida, o SofaScore. Pedro com 7.3. Teve um... O pessoal tá rindo pra não chorar, né? Fazendo piadinha às vezes da situação ruim. O Alexandre, eu perdi o comentário aqui, ele falou: Alexandre dos Santos, com o campo molhado do jeito que tava, o melhor do jogo não podia ser outro. Peixe choto. É até uma... Ironia, né? É, verdade. O que mais? Galera participando ainda, Mindelo, Marco Antônio.
O Vicente Flá falando que nem tinha tanta chuva assim, o campo é que estava sem drenagem, realmente a drenagem foi o problema grande ali. Mário Malagoli, Maria Lúcia Gabriel, Arthur Trapp, também Jailton Brito, Juca Liberato, Rony Alves, José Alberto. Nota, Túlio, pros jogadores, amanhã não. Isso aí, amanhã resenha pós-jogo, 7h30 da noite, a gente vai dar nota dos jogadores, analisar o jogo também, notícias, né, a gente vai, opinião aí pós-jogo do Ceni, aquela coisa, toda a movimentação também depois da partida, que sempre rola umas tretas, sempre tem treta, né? Treta tem todo jogo, quando ganha, quando perde. 7h30 aqui no Coluna do Fla. 7h30 aqui no Coluna do Fla, então cola amanhã e vem dar a sua nota também, porque a gente tem a nota do chat, né? Então é sempre importante ter a galera com a gente. E teve alguém que foi o pereba da partida hoje? Um só? Olha, não dá pra escolher vários, né? Mas mas assim, eu vou colocar o pereba, vamos lá. Pereba, a condição do estádio, Rodinei, Hugo Moura, deixa eu ver quem mais dá pra escolher aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. O nosso querido René também. Cara, assim, o próprio Ceni também, essas alterações no segundo tempo. Porque assim, vamos lá, né? Eu concordo com o que o Nazário falou de que não tem como você ter uma tática, né? Mas o que adianta? E aí, se a justificativa não for a questão do cartão, é pra pegar o Rogério Ceni e chamar ele na chincha. Tu tira um lateral, coloca o lateral. Tu tira um volante, tu coloca o volante. A alteração dele, quando ele tirou o Michael e colocou o Muniz, eu gostei da estratégia. Ele falou assim, ó, você jogou o Bruno Henrique pra ali, né? Você tirou o Bruno Henrique um pouco mais ali do gol do adversário. É uma perda mais considerável. Colocou mais um atacante. Falou assim, pô, o campo tá molhado e tal, vou acionar meus atacantes. É uma tática. É uma boa estratégia. Agora, tirar um lateral, colocar outro lateral, um volante e outro volante, desculpa. Né? Você ainda perdeu a qualidade do passe ali que você tinha com o Diego. Que era o melhor passador hoje da equipe, inclusive, era o Diego. Não tinha outro. Porfírio Júnior meteu aqui, ó. Túlio é louco. Todo mundo é louco. Todo mundo é... De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Vambora. Como diria Caetano Veloso, de perto ninguém é normal. De perto ninguém é normal. Rogério Nazário, eu ia falar, Rogério Nazário. Nazário Ceni. Teve um perebom pra você hoje aí, não? Todos esses que o nosso querido poeta relacionou, mais o cabaré do futebol brasileiro, a CBF. Cara, cabaré cabaré do Brasil de futebol, o que significa CBF, afinal? Cabaré brasileiro de futebol. Brasileiro de futebol, porque permitir que um jogo seja realizado nessas condições, é por isso que a gente está no futebol, a hegemonia do futebol brasileiro, lamentavelmente, acabou por uma série de coisas, né? Principalmente a organização, os sanguessugas que habitam no futebol brasileiro, e aí a gente passa a vergonha toda a Copa do Mundo em função disso aí. Hoje, esse jogo não tinha que ser realizado. Nas condições desse campo, aliás, teria que ter feito o seguinte, choveu muito, tinha que ter já um fiscalzinho lá. O cara ia andar, ia olhar, ia constatar que o sistema de drenagem do campo é inexistente, em função disso, ou joga para outro estádio, uma vez que não tem público, então a facilidade de transferir para um outro em condições seria melhor. Mas a gente não consegue ver isso no cabaré do futebol. E aí a CBF também entra como pereba do jogo, além da lista que o nosso querido poeta acabou de relacionar. Por isso que eu disse que a gente tem que reclamar, né, de várias falhas aí. Primeiro que não deveria realmente, concordo com o Nazário, ter esse tipo de partida, mas o Flamengo tem que estar preparado para tudo. Afinal, o Flamengo é do Brasil, e no Brasil essa zona não começou ontem, né? É sempre assim. E os gramados são sempre ruins, o clima também não ajuda em todo canto. Então, a minha queixa com relação ao Flamengo é que deveria chegar lá mais consciente de onde estava se metendo. Eu já joguei em várzea, em pelada, no meio de buraco lá, que o gramado era uma droga. Você não joga como joga no gramadinho sintético, lisinho. Então o Flamengo tinha que ter essa consciência. Os caras são profissionais, né? A gente não é. Eles são, deveriam saber o que pode e o que não pode fazer ali dentro. Essa foi a falha do Flamengo. E o Rogério, a inteligência de saber quem rende nesse tipo de gramado e quem não rende, né? Não é um Michael, corredor ali, tanto que ele se deu conta e tirou logo o Michael ainda no primeiro tempo. Agora, que era uma várzea, o campo, né? Que a CBF não ajuda, isso daí a gente tá cansado de saber. E, sinceramente, alguém espera o contrário da CBF? Eu não. Eu espero o pior sempre. Para evitar esse tipo de problema, eu
gostaria de sugerir humildemente que a CBF financiasse, por exemplo, os campos que são de péssima qualidade, como esse do Juventude, fazer ali uma cobertura, né? Trabalhar no sistema de drenagem, faz um financiamento, né? Paga, banca isso, e aí o Juventude paga em pequenas parcelas. Poderia ser uma solução para melhorar o campo dos nossos clubes aí por esse Brasil.